Num vídeo inacreditável do canal Meio, o jornalista Pedro Doria desmereceu a denúncia de Vanessa Bárbara na Rádio Novelo. Vamos entender tudo isso agora com o Pedro Zambarda, toda essa história, e a gente vai te dar o contexto agora no Plantão do Meteoro. Vamos lá. Se tá bombando, a gente traz aqui para você entender o que tá acontecendo no mundo. E ó, quem tá aqui comigo é Pedro Zambarda, que tá ali representando o @drops de jogos e muito mais, né, Pedro? Você tá em tudo quanto é lugar, meu amigo. Eu tô, né? Não paro de trabalhar, estamos aqui todos presentes. Olha, Lúcio, esse podcast viralizou durante a semana, o pessoal falou muito do caso da traição, mas eu vou tentar resumir, porque o Lúcio tá um pouco mais por fora dessa história. Foi um corte nosso que bateu... acho que agora bateu 100 mil, mas é o seguinte, teve um episódio, a Rádio Novelo é um podcast investigativo, né, inclusive muito bom, fez Praia de Ossos, fez diversas séries bacanas, e eles publicaram um episódio na semana passada chamado CPF na Nota. Lá eles apresentavam a história sobre o divórcio da jornalista Vanessa Bárbara, que é, inclusive, jornalista do New York Times, brasileira, moradora da Zona Norte de São Paulo, cronista, que foi casada com o André Conte, sócio da editora Todavia, filho, inclusive, do jornalista Mário Sérgio Conte, que é apresentador da Globo News. O que ela contava nessa história? Que ela tinha sido traída, ela descobriu a traição em uma troca de e-mails de um grupo do ex-marido, e o problema, Lúcio, é o seguinte, a história não é sobre traição, a história que ela descobriu, além dele ter traído ela contra a mulher, é que eles tinham um grupo de e-mails, era 2011 a época, não era tão difundida ainda o Zap, mas era um grupo de e-mails em que eles faziam comentários depreciativos sobre todas as esposas, todas as amantes, todas as namoradas, que eles chamavam inclusive de grupo de fotos pós-Chernobyl. Os caras nem escondiam o negócio. E aí a problemática que a Vanessa traz é isso, não é só o fato dela ter sido traída, é a difamação, e esse grupo era composto, na época o André Conte trabalhava na Companhia das Letras, pelos principais editores literários do Brasil. A Vanessa é jornalista, faz jornalismo literário. Então ela dá a entender pelo relato, o relato é cifrado no podcast, não cita nomes, mas logo vazou a lista dos jornalistas, dizendo isso. O Pedro Doria é um personagem que eu conheço há bastante tempo. O Lúcio acho que já deve ter ouvido falar dele, porque o Lúcio cobre games. O Pedro Doria é um cara que vem da tecnologia, ele é a colunista do Link do Estadão, só que ele foi para a política, ele foi diretor do Globo na época das manifestações de junho de 2013, e assim, ele é um cara tipo modernete, tipo sapatênis, tipo tênis laranja, sabe? Todo descolado. Só que no fundinho, ele traz um discurso bem reaça. E aí ele falou isso aqui sobre o podcast que eu quero trazer para vocês. Deixa eu só botar no minuto certinho. É logo no começo. Vou colocar aqui e vou exibir alguns minutos. Aí, Lúcio, eu não quero influenciar... Lúcio, você é um cara inteligente. Eu não quero influenciar na sua avaliação. Okay. Eu quero que você ouça e veja se eu não tô maluco. Todo mundo não, tá? Mas se você for... Peraí, não é com todo mundo não, tá? Mas se você for homem de um determinado grupo da esquerda, você é um alvo na sua cabeça. Não é todo mundo da esquerda que está a perigo, não. Sindicalistas não estão. O risco é como a esquerda... Ó, já começou aí. Todo homem branco da esquerda tem um alvo na cabeça, menos os sindicalistas, entendeu? Que é o discurso bem da Globo, assim. Ele dirigiu o jornal Globo. Tipo, os sindicalistas não, os sindicalistas são protegidos. Mas vamos lá. Bana de classe média, jornalistas, professores universitários, artistas. Se uma mulher de esquerda acusa um homem desse ambiente de comportamento misógino, o efeito pode ser de colapso total da vida, da carreira, ostracismo. O assunto, claro, é o episódio da semana passada do Rádio Novelo Apresenta, que foi um ataque desferido contra o editor André Conte, da editora Todavia. Eu quero ser muito cuidadoso aqui, porque o objetivo vai ser claro com a natureza da crítica que eu vou fazer. Nós estamos vivendo um novo macartismo. Como todo macartismo, ele é movido à histeria coletiva, é puritano e é principalmente intimidador. Todo mundo tem medo de ser acusado, claro que tem. No momento em que se é acusado, a pessoa vai ter certeza de 3 coisas.
Não há defesa possível. A acusação já é por si um veredito. Por quê? Porque não se pode questionar o acusador. Número 2, que ninguém ouse defender o acusado. Um ou outro até tem a coragem de erguer a cabeça para dizer, peraí, mas precisa de muita coragem. O ato de defesa atrai para si todas as culpas do acusado. E, por fim, a acusação de um delito moral dura para a vida toda. Isso quer dizer que pode se tornar um sepultamento em vida. Como sempre acontece com macartismos, essa é uma história que tem, de um lado, a democracia, os valores do iluminismo, a ideia de que todos somos iguais em nossos direitos, de que toda história tem pelo menos 2 lados, pelo menos, de que todos somos capazes de crescer, de aprender, de melhorar. Quero fazer uma crítica aqui antes de seguir. Tá todo errado esse discurso, tá? Mas vamos começar de uma coisa bem clara. Ele é editor de um veículo e não é um ataque a todos os profissionais desse veículo, mas eu quero falar de uma coisa que é muito arrogante nesse posicionamento dele. Toda a história tem 2 lados. Por que ele diz isso? Porque ele é editor de um veículo chamado Meio, em que ele não se declara... Ele se diz meio de esquerda, mas ele se diz nem de esquerda, nem de direita. Lúcio, eu acho esse posicionamento muito arrogante. Muito arrogante. Eu prefiro um cara que diga, eu sou de direita, eu sou liberal, eu sou conservador, eu sou de extrema direita, eu sou bolsonarista, do que esse posicionamento que sim é complicado. Ponto 2. Eu sou contra linchamentos. Só que eu não conheço a Vanessa Bárbara, eu não combinei nada com ela. Eu ouvi o relato e eu achei jornalisticamente importante saber que 15 nomes das principais editoras do Brasil estavam fazendo isso com a ex-esposa de um dos donos de editora. Isso tem relevância, isso não é fofoca, gente. Agora ele fala que isso é um ataque? Quer dizer, as mulheres não podem debater sobre as violências psicológicas que elas sofrem. Elas têm que sofrer caladas, segundo esse sujeito. Porque senão é cultura do cancelamento, é linchamento. Vou dar play aqui, não sei se você quer falar alguma coisa, Lúcio, senão... Segue. Segue. Vai guardar para o final. De que não somos definidos pelas bobagens que fizemos no passado, de que a vida é complexa, de que as pessoas são complexas, de que todos somos inocentes até que se prove o contrário. Do outro lado está... O podcast não é um tribunal, o podcast é uma gravação, é uma narração. Inclusive o que aconteceu ali nos e-mails, eu acho que não dá nem condenação penal. Ninguém está julgando as pessoas, caro Pedro Doria, só que a gente tem que debater os assuntos. Se a gente não pode fazer o debate e tudo vira cancelamento, infelizmente só homens brancos como você vão ser privilegiados. Mas vamos lá. Rejeição de tudo isso, de que o grito da massa se sobrepõe à pessoa. A direita não tem nada a ver com isso. Esse macartismo aqui é só de esquerda e se restringe à esquerda. Ninguém da direita pode ser destruído por ele, só gente intelectualizada de esquerda. O que cá entre nós é inacreditável, né? A barbárie vem de quem se diz progressista e lê livros. E aí que eu quero ser muito cuidadoso, tá? Porque o Rádio Novelo Apresenta é de longe um dos meus podcasts brasileiros favoritos. A equipe que o faz é incrível. São capazes de contar uma história com uma sofisticação ímpar. E não é à toa, porque a sua gênese está no melhor podcast serial já feito no Brasil, Praia dos Ossos. Não existe um produto de narrativa em áudio melhor do que Praia dos Ossos. Não tem. Não em português. E do Apresenta, olha, tem alguns episódios que já ouvi mais de uma vez. O da Origem do Chester, aquele da Perdigão, é ótimo. A história da arquiteta Lota de Macedo Soares, a morte do brasileiro, do naturalista brasileiro Augusto Ruski, com seu tratamento com o cacique Raoni. Cara, eu podia ir longe aqui. Eu gosto das histórias que eles escolhem, da delicadeza com que costumam pensar detalhes, da sofisticação da narrativa. É um produto muito especial. Só que a segunda história do episódio da semana passada, narrado pela jornalista Vanessa Bárbara, não tem nada disso. É só um ataque covarde. Em inglês, o nome desse tipo de jornalismo é hit piece, uma peça de ataque direto contra uma pessoa ou um grupo de pessoas. O episódio é puritano, moralista, maniqueísta e já tem um impacto devastador sobre as vidas do editor André Conte, da sua mulher, das suas filhas. Talvez da sua editora, todavia. Vanessa e André foram casados. André
teve um caso, quando descoberto negou. Falou com amigos o tipo de bobagem que homens de 30 anos falam com amigos. O tipo de bobagem que os homens falam entre amigos. Sabe o que ele falou no podcast, Lúcio? Que os caras, quando ele estava se separando, eles podem ficar com a xoxota que era dele. Isso é uma conversa que você tem com seus amigos? Eu tenho mais de 30 anos, não faço esse tipo de coisa, não. Pois é, um negócio assim, gente, sim, homens falam besteiras, sim, mulheres falam besteiras, mas assim, isso chega a ser um escândalo, é uma falta de respeito com as pessoas com quem você se relaciona, elas não são objetos. Aliás, eu espero uma pessoa falar isso, mais um adolescente falar isso, do que uma pessoa 30 a mais. Claro, e o adolescente eu vou falar, lava essa boca, moleque, que não é pra falar isso de mulher. Então, e o chat aqui foi preciso. Se Pedro Doria tinha esse papo furado quando ele tinha 30 anos, mas vamos avançar, que o negócio vai piorar. Vanessa leu as mensagens porque instalou um software espião no computador do marido, se sentiu profundamente humilhada, foi há 14 anos. Não superou até hoje. O que essa história tem de excepcional? Com franqueza, nada. O nome disso é vida. A gente trai, a gente é traído, a gente tem tesão, quem está conosco também tem. A gente espera uma coisa, o outro espera outra, a gente se pinta do melhor jeito para os nossos amigos, quem está conosco explica outra coisa para os seus amigos, do melhor jeito. Claro que... Fala uma coisa, sim, é coisa da vida. A gente trai, a gente é traído, as pessoas têm expectativas que são quebradas, relacionamentos são assim, ele tá certo. Sabe o que acontece também na vida, mas não deveria ser normal? As pessoas cometem abuso psicológico, as pessoas agridem verbalmente a sua parceira, as pessoas agridem fisicamente a sua parceira. A discussão, Pedro Doria, não tem nenhuma agressão física no podcast. Tem sim, do André Conte tem beira o comportamento dele no começo do relacionamento, sim. Mas dos outros caras não tem nenhuma agressão física. Mas se a gente não debate, e eu tô aqui com o Lúcio, nós dois somos homens, eu acho que o Lúcio é hétero, não tenho certeza. Você é hétero, Lúcio? Então, dois homens brancos héteros. Veja bem, se a gente não discute entre nós abuso psicológico e as consequências, por exemplo, de você trair a sua parceira, sim, a traição pode acontecer, mas assim, a consequência psicológica, a agressão psicológica não pode ser feita. Você tem que se arrepender, no mínimo, do que você fez. Você tem que segurar você tem que ter responsabilidade pelas coisas que vocês fazem. Agora, aparentemente, para esse cara, cornear a parceira e falar merda no grupo de e-mail, inclusive difamando a própria parceira, é normal. É tipo um diálogo num vestiário de futebol. Que dói. Viver é muito perigoso, não contaram para vocês, não? E a gente é neurótico, sabe? Por quê? Porque a alternativa a ser neurótico é pior. Eu sei, eu sou do tempo em que na esquerda e no mundo dos jornalistas, escritores, etc., a gente lidava com as dores via Freud. Hoje a ferramenta é outra, o identitarismo. É na base da disputa de virtudes e opressões, suco de moralismo. E aí eu entro numa coisa, Lúcio, esse podcast é sobre a Vanessa Bárbara e sobre 15 caras brancos héteros. Onde entrou a questão dos LGBTQIAPN+. Porque tem uma mulher? Aí ele começa a culpar o identitarismo. Sabe, essa galera conservadora, porque vocês são conservadores, porque não algumas vezes reacionários. Vocês estão entrando numa paranoia de discurso anti-woke, que daqui a pouco eu não vejo diferença disso aqui pro Bolsonaro. Bota o Bolsonaro para falar a mesma coisa, ele deve concordar com vocês. E o Pedro Doria se acha civilizadinho, limpinho. Não é limpinho, não é civilizado isso. É o mesmo discurso que a gente vê na extrema-direita, e não é por acaso, as fake news surgem da imprensa corporativa. Esse cara foi diretor do Globo. Esse cara é colunista do Estadão. Eu tenho respeito pelas colunas dele de tecnologia, ele é bem informado. Só que é um absurdo o que ele está falando aqui. É um absurdo. E aí vamos para o ponto 8, que, calma, o negócio vai piorar mais. 8h33. Vamos lá que eu deixei marcado aqui. É com todos nós.
E quanto mais tempo a gente vive, mais momentos de dor vão acontecer. Sabe uma coisa estranhíssima a respeito de dor? É que a gente se apega a ela. Aí fica ruminando aquela coisa. A vida fica pior? Fica. Mas a gente faz. Todos nós, em algum momento da vida, fazemos isso. Mas aí que tem uma arte que é difícil. Me permitam ser muito liberal aqui. É a arte de perceber que é contigo. Se você vai remoer aquela dor o resto da vida ou se você vai se libertar. Se libertar não é fácil, porque a liberdade em relação à dor inclui assumir a responsabilidade de que a vida é sua, é contigo. Reconhecer a sua parte na criação da dor, aí desapegar. Então todos nós precisamos, em algum momento, assumir o que está na nossa conta, decidir se o plano é se apegar à dor, ao que passou, ou deixar embora, se expor a viver algo novo. Deixar o passado ficar pequeno e construir a própria felicidade, sabe? É muito liberal isso, responsabilidade individual. É também budista. É também freudiano. Eu sou do tempo que a gente se sentava num divã para assumir a responsabilidade pela própria vida, ou se deitava, né? Entre a inteligência brasileira progressista, parece que a prática foi abandonada. Mas olha, é bom ser adulto. Mas para ser bom, precisa de coragem para assumir o tranco, enfrentar a dor e deixá-la embora. Ele tá falando isso da Vanessa Bárbara. Ele tinha que falar isso pro ex-marido dela. Pois então, a história se né? tornou pública, tanca o negócio, cara. Ué, você não tava no grupo? Enfim, vamos seguir mais um pouquinho. Não ensinamos mais isso. Nesse mundo de microagressões, espaços seguros e de considerar que toda mulher, toda pessoa negra, todos na comunidade LGBTQIA+, são vítimas eternas, incapazes de defesa, incapazes de ação, sem agência a respeito das suas próprias histórias. Isso se perdeu. Ninguém amadurece mais. Simone de Beauvoir, Martin Luther King, eles não eram identitários. A coisa pela qual lutavam são os ideais iluministas. A coisa que exigiam com ação, com ideias, com força, com disposição, era o cumprimento das promessas feitas, mas não entregues da democracia liberal. Queriam um mundo onde todos são realmente iguais nos seus direitos. Um mundo onde as oportunidades são iguais. Betty Friedan, Gloria Steinem. O identitarismo não luta por isso. Ele se disfarça da mesma luta, só que na prática é outra coisa. O que ele propõe não é uma sociedade igualitária, é o contrário disso. O que ele constrói é uma sociedade fragmentada, tribalizada, dividida em grupos organizados por identidades, na qual um grupo disputa com o outro os espaços que existem. A moeda dessa disputa vem na forma das opressões sentidas ou percebidas. O resultado prático é o que estamos assistindo. Tribunais do Santo Ofício puritanos, só que de esquerda. Esses surtos já aconteceram antes na história, tá? É o terror da Revolução Francesa. Vai se acusando a todo mundo do grupo interno de antirrevolucionário até a última guilhotina. É o macartismo americano. Todo mundo é comunista e ai de quem quiser defender. Opa. Toda acusação é, por natureza, veredito. Os identitários não só alimentam a impressão que os eleitores de direita constroem da esquerda, eles têm também o dom da autodestruição. O problema é o seguinte: com essa lógica dos cancelamentos, a recusa em amadurecer ainda vão terminar por criar um clima político que faça vitórias importantes das minorias começarem a retroceder. Não seja identitário, senão Bolsonaro volta! É a conclusão. Chega desse cara, né? Por favor. Chega desse cara, não, vou parar Meu de Deus. exibir aqui. Segundo ele, você denunciar a violência psicológica que você sofreu, falar que teve 15 editores do mercado editorial brasileiro, gente de autores de renome, Michel Laub estava nessa lista, o Marcelo Trazel, que foi presidente da Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, estava na mesma lista, apontar que é errado homens lincharem mulheres, é identitarismo. E identitarismo eles usam também para atacar os LGBTQIAPN+, para atacar os pretos, para atacar as mulheres. Sendo que é um problema de pessoas brancas privilegiadas que o podcast traz. Esse vídeo é uma viagem na maionese da pior categoria, Lúcio. Não sei o que você acha disso. Não quero Bom te que o Pedro... influenciar. O que você acha disso?
Cara, eu vou tentar falar sem esbravejar, né? sem atacar o cara, porque eu não o conheço pessoalmente, não acompanho muito o trabalho Eu dele. não tô atacando ele, tá, gente? Eu tô atacando as ideias. Perfeito, né? Mas eu atacaria porque eu tô muito bravo. Então eu vou tentar ser polido. Primeiro, cara, são aqui quase 15 minutos de puro mimimi. Na moral. Assume teus BO, cara. E não tô falando necessariamente pra ele, tô falando pros caras, mano. Você falou merda. Foi mal, mas falou? Cara, assume teu BO, tá ligado? Ah, mas ela falou num podcast, sim, e daí? E daí você tá falando aí na frente de uma câmera também com o texto todo cheio de frufrufru, que, meu Deus, quase... Falando bem da Simone de Beauvoir e do Martin Luther King. São esses caras que não deixam liderança nova surgir, Lúcio. São esses caras. Eles criaram um passado idílico. Cheio de palavra bonita pra ficar dando desculpa, tentando justificar o injustificável com ainda argumento ruim. Argumento ruim, porque jogar a carta do identitarismo no meio, falar porque os pretos e os LGBTQIAPN+, são sempre as vítimas eternas. Bolsonaro é você? Não sei. Acho que tô vendo pessoa diferente. Achei que era o Bolsonaro. Então, por favor, né? Menos mimimi, mais assume teus BO e sem 15 minutos de Nossa, cara. De poesia. Acho que ele achou que ele tava mandando uma poesia, né? Não o conheço, Pedro, não sei. Talvez seu trabalho seja ótimo, não acompanhe seu trabalho. Já vi algumas coisas do Pedro por aí, mas não acompanho diretamente o trabalho. Mas esse vídeo que o Pedro Zambarda trouxe, para mim, foi 15 minutos de vou ser super superior aqui, falar palavras bonitas, mas no fim só tô falando mimimi. Para mim foi isso. Ficamos por aqui ou você quer passar mais 20 minutos disso, Pedro? Não. Obrigado. Tchau.